Atos, capítulo 18, e nós vamos proceder à meditação nas Escrituras, dos versículos 12 ao versículo 23, versículo 12 a 23, parte inicial, e nós vamos ressaltar algumas convicções de fé, com base nesta leitura. Convicções de fé que marcaram a trajetória do apóstolo Paulo, convicções de fé que devem marcar também a nossa trajetória como servos do Senhor, à medida que nós avançamos, à medida que nós trilhamos o caminho que nos é proposto pelo Senhor. Diz assim, então, a palavra do Senhor, acompanhe silenciosamente em sua Bíblia, Atos 18, a partir do versículo 12, o texto assim nos diz: Quando, porém, Gálio, que era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, eu quero parar aqui a leitura. Havendo passado ali em Antioquia, da Síria, algum tempo. Uma nova história começa a partir daqui. Aqui termina a segunda grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós estamos na reta final. Estamos chegando ao fim desta longa viagem. Tanta coisa aconteceu. E hoje nós ressaltaremos algumas convicções de fé. Eu quero dar rapidamente aqui dois exemplos, irmãos, de pessoas bíblicas que agiram por convicção de fé. O primeiro exemplo é o exemplo dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, diante da estátua que Nabucodonosor havia erigido à sua própria glória, não se curvaram quando toda sorte de instrumentos tocou. Toda sorte de instrumentos tocou ali, eles ficaram de pé, não se curvaram. Quando foram arguídos por causa disso, eles disseram: Ora, nós não vamos nos curvar. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar da fornalha de fogo, Ele nos livrará. Mas se não quiser, fique sabendo que nós não vamos nos curvar. Eles agiram por convicção. Eles tinham uma convicção de fé, que havia um único Deus verdadeiro, era o Deus que eles serviam. Eles não deveriam se curvar diante de nenhum ídolo, diante de nenhuma outra
forma de divindade. Este é um primeiro exemplo. O segundo exemplo é o de João Batista. João Batista, precursor do Senhor Jesus Cristo, repreendia Herodes por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Herodes pegou para si Herodias, que era mulher de seu irmão Filipe. E João Batista o repreendia, dizendo: não te é lícito possuir esta mulher. Esta mulher não serve para ser sua mulher. Ele agia por convicção, mesmo diante dos riscos que ele estava sofrendo. Ele agiu por convicção. Bom, estamos na segunda viagem missionária, conhecendo com Paulo a surpreendente cidade de Corinto, capital da província romana da Acaia. Semana passada, analisando os versículos iniciais do texto, os versículos 1 a 11, ressaltamos importantes valores no desempenho da obra de Deus. Falamos sobre o valor do companheirismo, quando destacamos o papel de Priscila e Áquila. Falamos sobre o valor da contribuição financeira, quando falamos da contribuição das igrejas da Macedônia para sustentar Paulo na Acaia. E falamos sobre o valor do encorajamento, quando o próprio Deus encorajou Paulo diante de uma possível ameaça. E Deus disse para Paulo: não temas, eu estou contigo. Falamos sobre esses importantes valores. E prosseguindo hoje, eu quero ressaltar então, friso, algumas convicções de fé fundamentais que devem servir de princípios de ação na vida daqueles que procuram honrar a Deus com sua história. 3 convicções de fé fundamentais. A primeira convicção que eu quero destacar é a seguinte: quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Primeira convicção de fé que faz toda a diferença na vida daqueles que procuram honrar a Deus com sua história. Quem fez a promessa é fiel. E eu tiro este enunciado do texto que já lemos de Hebreus 10, versículo 23. Vamos observar aqui rapidamente o texto de Atos que nós lemos. O versículo 12 nos fala de Paulo tendo permanecido ali no versículo de número 11, o texto diz: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Depois do que Deus havia dito que protegeria Paulo, que ele não deveria temer, que o Senhor seria com ele, ele permaneceu 1 ano e 6 meses. Ao final de 1 ano e 6 meses, versículo 12 vai nos dizer: Paulo foi levado ao tribunal da cidade para variar pelos judeus. Ele foi levado ao tribunal. Ele responderia a uma causa. O tribunal ficava na Ágora, na praça central da cidade, que era como que um centro administrativo, onde as coisas aconteciam, havia muito movimento, e Paulo então foi levado à Ágora, ao tribunal, e colocado diante de Gálio, que era procônsul da Acaia, era o governador daquela província romana. Ele estava ali na capital, em Corinto, e ele foi chamado para julgar aquele caso. Só como curiosidade, Gálio era irmão do filósofo romano Sêneca. Talvez você já tenha ouvido falar de Sêneca, filósofo romano estoico. Sêneca foi tutor de Nero, que veio a ser o sucessor de Cláudio, imperador romano. Então, Gálio ali, irmão de Sêneca, Sêneca, tutor de Nero, que seria o próximo César, o sucessor de Cláudio. Gálio governava a Acaia. Paulo foi levado diante de Gálio pelos judeus. No versículo 13 nós vemos a acusação
Havia uma acusação onde os judeus tentaram julgar com a lei. Havia uma lei romana que permitia algumas religiões exercerem as suas funções dentro do império. E o judaísmo era uma religião que tinha essa permissão. O judaísmo tinha, legalmente falando, a permissão de funcionar dentro do Império Romano. E no versículo 13, então, o texto diz que os judeus acusaram Paulo de persuadir homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. O que os judeus estavam querendo dizer era o seguinte: este homem está à frente de uma outra religião, uma religião que não é bem o judaísmo, uma religião contrária à lei dos judeus, e esta religião não tem a permissão de funcionar no Império Romano. No versículo de número 14, o texto fala que quando Paulo iria se defender, quando Paulo ia falar, Galho o impediu, ele não precisou falar. Galho tomou a palavra e se dirigiu aos judeus dizendo: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Irmãos, Galho não deu atenção aos judeus. Para Galho, o que estava acontecendo ali tinha a ver com divergências dentro do próprio judaísmo. Galho entendia que Paulo falava os mesmos nomes que os judeus. Paulo falava de Abraão, os judeus falavam de Abraão. Paulo falava de Moisés, os judeus do judaísmo falavam de Moisés. E por aí vai, o mesmo livro, os mesmos nomes, as mesmas questões. E Galho, então, não quis entrar em detalhes maiores, não quis dar atenção aos judeus. Ele estava como que amparado pelo decreto de Cláudio, que havia expulsado os judeus de Roma. Não era um bom momento para os judeus. E ali, então, Galho expulsou do tribunal os judeus. Irmãos, e com tudo que está acontecendo aqui, o que eu quero destacar é o seguinte: eu quero destacar algo que está por trás de tudo isso aqui. Quando nós voltamos para os versículos 9 e 10, o texto diz: teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. O que estava acontecendo aqui era que Deus estava cumprindo a sua promessa feita a Paulo. Paulo não sofreu sanção da parte de Galho. Paulo não sofreu sanção da parte do tribunal. O que havia acontecido em outras cidades, Paulo foi preservado. Deus havia feito uma promessa e ele cumpriu essa promessa para Paulo. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. O versículo de número 17 mostra algo surpreendente. Eles foram expulsos do tribunal, e tendo sido expulsos, todos agarraram Sóstenes. E todos aqui, muito provavelmente, quer dizer o público grego que estava ali. Não os judeus. O público grego, os gentios. Sóstenes, o principal da sinagoga. Irmãos, havia já um grande sentimento de antissemitismo. Os judeus sempre, no decurso da história, foram muito perseguidos.
Havia acontecido o decreto de Cláudio expulsando os judeus de Roma. Não era um bom momento para os judeus. E ali então os gregos espancaram Sóstenes, principal da sinagoga, substituto de Crispo. O espancaram ali diante de todos. E Galho fingiu não ver o que estava acontecendo. Galho não se incomodou com isso. Sêneca, irmão de Galho, filósofo romano, tutor de Nero, em seus escritos dizia que os judeus eram o povo mais miserável. Assim Sêneca se dirigia ou se referia aos judeus. Era um momento histórico com estas particularidades, mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que sejam quais forem as circunstâncias, Deus cumpre suas promessas para com os seus servos. É uma convicção de fé que deve nos motivar, que deve pautar nossas ações. Deus cumpre suas promessas. Quem fez a promessa é fiel. Deus havia prometido a Paulo: Paulo, fica tranquilo. Aqui em Corinto ninguém vai te colocar a mão. Eu vou te preservar. Ninguém te fará mal. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu quero passar para o segundo ponto, irmãos. O segundo ponto de reflexão, que fala de uma segunda convicção. A segunda convicção que eu quero destacar é a seguinte: amamos porque Ele nos amou primeiro. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Já lemos este texto, 1 João 4,19. E eu uso então como enunciado para introduzir este segundo ponto. Veja o texto. O versículo 18 diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, depois de 1 ano e 6 meses, depois daquela crise que se deu ali, na Ágora, depois do espancamento de Sóstenes, depois de ter sido inocentado da acusação dos judeus por Galho, Paulo permaneceu ainda muitos dias, não sabemos quantos dias, mas os historiadores dizem que o tempo que Paulo passou em Corinto nesta visita não foi menor de 2 anos, somando o tempo anterior à visão e o tempo posterior à visão. A visão que falou de 1 ano e 6 meses, houve o tempo anterior, o tempo posterior, somando tudo, deu mais de 2 anos, segundo os comentaristas, os historiadores. Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Chegou o tempo de deixar Corinto. A obra ali foi frutífera. Muitos judeus se converteram, muitos gregos se converteram, mas era hora de partir. E Paulo decidiu ir para a Síria. Levou em sua companhia, por parte da viagem, aquele casal admirável. O casal que o assistiu ali, que foi família para ele, que foi companheiro para ele, que falou do valor do companheirismo. Priscila e Áquila acompanharam Paulo por determinado percurso da jornada. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Cencreia era o porto que atendia a cidade de Corinto, e ali então, preste atenção nesse detalhe, quando embarcou, Paulo estava terminando uma etapa, estava terminando um tempo. Ele rapou sua cabeça, porque ele havia feito voto, havia então raspado a cabeça ali, embarcou e dirigiu e prosseguiu o seu caminho. Irmãos, eu quero ressaltar aqui um ponto importante neste versículo 18. O que significa este raspar a cabeça porque havia tomado
voto. O que é que o texto bíblico quer dizer? Eu peço a você que abra, por favor, a sua Bíblia, em Números, capítulo de número 6. Números, capítulo de número 6. Eu quero fazer aqui a leitura de alguns versículos deste capítulo. Peço a você que preste atenção aí na sua Bíblia, a leitura. Veja o versículo 1 e o versículo 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Vamos para o versículo de número 5. Todos os dias do seu voto de nazireado, não fará o quê, irmãos? Passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Versículo de número 8. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Versículo de número 13. Esta é a lei do Nazireu, no dia em que se cumprirem, em que se finalizarem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Versículo de número 18. O Nazireu, à porta da tenda da congregação, fará o quê? Rapará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la-á, e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Cumprido o tempo do nazireado, o nazireu que se consagrou por um tempo ao Senhor, raparia a cabeça, cortaria a cabeleira e queimaria o seu cabelo em culto diante do Senhor, entregando aquele tempo de voto. Eu quero que você, então, volte comigo agora para o livro de Atos, capítulo de número 18. Nós vemos que Paulo, ao deixar Corinto, antes de embarcar no porto de Cencreia, acompanhado de Priscila e Áquila, ele rapou o seu cabelo. Ele não estava começando um voto, ele estava finalizando um voto. Ele havia tomado o voto, agora ele estava finalizando. Ao sair de Corinto, ele estava finalizando um voto. E eu fico pensando, o texto não fala. Aqui é uma conjectura minha, é um pensamento meu. Por quê? Por que que ele havia votado ao Senhor ali? Gratidão pela promessa de Deus de guardá-lo e de não permitir que ninguém lhe fizesse mal? Eu penso que sim. Irmãos, Paulo era um homem que já havia sofrido muito. Ele já havia levado açoites. Ele já havia sido apedrejado e dado como morto. Era um homem já calejado, já marcado por cicatrizes. E certamente, diante da ameaça de um novo sofrimento, o seu coração estremeceu. E de repente Deus chega e fala para Paulo: Paulo, não temas, ninguém te fará mal, eu serei o teu escudo. Irmãos, eu penso que nesse tempo, Paulo, como gratidão ao Senhor, Paulo entrou em voto e agradeceu, falou: Deus, eu vou, durante o tempo em Corinto, eu vou me consagrar segundo a lei. Ele era judeu, ele não cria na lei para a salvação, mas ele era judeu, havia sido criado no judaísmo, e ele entendia essas coisas. Senhor, durante este tempo, eu vou me consagrar ao Senhor de uma maneira especial como nazireu.
Eu não vou cortar o cabelo. Eu não vou infringir outros pontos ou guardar outros pontos dentro da lei do nazireado. E ele fez isso. E chegou o tempo de ir. Ele entregou o voto. Ele rapou a cabeleira. E ele tinha um propósito. Ele iria a Jerusalém. O propósito dele era estar em Jerusalém na época da Páscoa, para queimar o seu cabelo, muito possivelmente no fogo que era acendido ali para os sacrifícios serem queimados. Entregar o seu voto na cidade de Jerusalém. Possivelmente, irmãos, Paulo, como um judeu, criado no judaísmo, não alguém que acreditava em obras para salvação, mas alguém que fazia parte do povo, a quem foi confiada a aliança do Antigo Testamento. Deus foi o seu escudo. Ele, então, fez o voto, ele encerrou o voto, porque Deus havia guardado, cumprido a sua palavra. Paulo manifestou o seu amor, porque Deus o havia amado primeiro. Deus o amou primeiro. E ele fez esse voto como resposta ao amor de Deus. Irmãos, eu fico lembrando, quero rapidamente destacar aqui um ponto que eu acho muito interessante. Quando Jacó era alguém que ainda não conhecia a Deus, Jacó era um homem a quem Deus estava começando a tratar, Deus estava começando a trabalhar na vida de Jacó. E o texto bíblico diz que quando Jacó fugia de casa, Jacó estava temendo o que aconteceria, temendo pelo que viria, e Deus se revela a Jacó e diz, entre outras coisas, para Jacó a seguinte palavra: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Eu serei contigo, Jacó. Gênesis 28, 15. Eu serei contigo, eu vou guardar você onde você for, eu não o desampararei, eu vou cumprir tudo o que te hei referido. E Jacó ficou 20 anos fora, passou bons e maus momentos, mas foi preservado por Deus. Deus, em muitas situações, entrou no meio de circunstâncias para preservar Jacó. Deus falou com Labão em sonhos: não estenda a mão contra ele. Deus havia prometido guardá-lo, e Deus cumpriu suas promessas. Quem fez a promessa é fiel. Então, um pouco adiante, depois que a sua viagem havia sido feita, depois que Jacó havia retornado, passado por Peniel, passado pelo Val de Jaboque, visto a Deus face a face, tido a sua vida salva, o texto diz que Jacó fez o seguinte, e eu acho isso maravilhoso: eles erigem um altar, adora a Deus, e ele diz o seguinte: levantemo-nos, falando para a sua família, em preparação, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei. Resposta em amor a um amor previamente manifestado. Amamos porque ele nos amou primeiro. Então Paulo embarca, vai para Éfeso, na Ásia, ele deixa a Acaia, ele cruza o oceano, ele chega na Ásia. No começo da viagem, Deus não o permitiu passar pela Ásia. Agora ele vai para a Ásia. Ele chega na capital da província da Ásia Menor. Ele chega na cidade de Éfeso. E chegados a Éfeso, deixou-os ali,
se referindo aqui a Priscila e Áquila, versículo 19, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Era sempre esta estratégia. Ele ia para a sinagoga dos judeus, e ele começou ali a pregar aos judeus. Versículo 20, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Os judeus quiseram que ele permanecesse mais tempo, ele não quis. Ele tinha uma agenda, ele queria ir para Jerusalém, completar o seu voto. Ele não acedeu. Irmãos, e ele então passou rapidamente por Éfeso, deixou ali um casal para prosseguir a obra, Priscila e Áquila. Ele se baseou na convicção de que nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. São convicções de fé que devem nos mover nas nossas ações cristãs. E eu encerro uma terceira convicção de fé que nós aprendemos aqui neste texto, nos versículos de número 21, 22, a parte inicial do versículo 23. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Eu tiro esse enunciado do texto do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 10. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Eles pediram, Paulo, fique mais um pouco conosco. Fique mais um pouco conosco. Veja o versículo 21, o texto diz que ele não acedeu, o final do versículo 20 versículo 21. Mas despedindo-se disse. O que é que ele disse, irmãos? Se Deus quiser. Se Deus quiser. É interessante a gente ver isso escrito na Bíblia, né? Paulo falando, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Se Deus quiser, voltarei para vós outros. Paulo estava certo de que sua vida não estava em suas mãos. Ele estava aprendendo isso na prática. A vida dele não estava controlada, não era controlada por ele, não estava em suas mãos. Ele fazia planos, mas sabia que a efetivação deles dependia da aprovação de Deus, conforme Tiago veio a dizer depois. Não devemos dizer, nós iremos para a cidade tal, faremos planos, faremos negócios, prosperaremos. Antes devemos dizer, se o Senhor quiser, não apenas viveremos, como faremos isto ou aquilo. O comentarista puritano Matthew Henry, ele diz o seguinte acerca deste texto: nossos tempos estão nas mãos de Deus. Nós propomos, mas Ele dispõe. Portanto, devemos fazer todas as nossas promessas em submissão à vontade de Deus. Se Deus quiser, voltarei para vós outros. Se Deus quiser. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegou a Cesareia, o principal porto que dava acesso à Palestina, que servia à Palestina. Ele chegou a Cesareia, desembarcou em Cesareia e subiu a Jerusalém. Ele passou rapidamente em Jerusalém, possivelmente, como nós dissemos, na festa da Páscoa, e ele tinha um compromisso pessoal. O seu compromisso ali não era ministerial, era pessoal, era dele com Deus. Ele precisava passar ali. Ele queria finalizar, entregar o voto dele, pegando o cabelo e queimando ali no fogo do sacrifício, como está no livro de Números também. E tendo saudado a igreja, rapidamente, era pessoal, ele só saudou a igreja, subiu para Antioquia. Ele foi então para Antioquia da Síria, igreja que era o ponto de partida das missões.
No capítulo 13, a primeira viagem missionária partiu dali. No capítulo 14, a segunda viagem missionária partiu dali. No capítulo 15, quando ele voltava do concílio de Jerusalém, ele passou por ali e dali, então, ele prosseguiu a sua viagem. Antioquia da Síria. Devia ser o ano de 52, início do verão do ano de 52. E essa data dá para ser bem estabelecida por causa do governo de Gálio como procônsul na Acaia. Isso, pela história, é localizado este tempo. Então, deveria ser o ano 52 da era cristã, início do verão, e Paulo deve ter ficado ali em Antioquia da Síria até a primavera do ano 53. Havia muita coisa a compartilhar. Havia muita coisa a contar para aquela igreja que o havia mandado como missionário, ele e Silas. Agora ele estava também com Timóteo, agora ele estava também com Lucas, e eles teriam ali um tempo de comunhão. E o prosseguimento da vida? E o prosseguimento estava nas mãos de Deus. Se Deus quisesse, mais páginas seriam escritas na história deste homem de Deus. Irmãos, como é fundamental ter a convicção de que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Eu encerro, irmãos, esta meditação na palavra de Deus, ressaltando que devemos nos apegar às promessas do Senhor. Quantas são as promessas? Quem fez a promessa é fiel. E nós podemos e devemos nos apegar a elas. Elas são bálsamo para a nossa vida. Elas são água que mata a sede em meio às lutas desta nossa jornada, muitas vezes árdua, difícil. Não promessas sensitivas, não promessas místicas, promessas da palavra, promessas reveladas pelo Espírito Santo, inspiradas, escritas e preservadas nas Escrituras. Para isso precisamos conhecer a Bíblia e nos apegar às promessas. Quem fez a promessa é fiel. Convicção de fé. Segunda convicção de fé, nós devemos amar o Senhor, em resposta ao amor dele por nós. Não devemos nos esquecer de amar o Senhor, honrando-o com a nossa história. Fomos amados primeiro, devemos nos consagrar como nazireus de Deus. Que a nossa vida seja consagrada ao Senhor, não nos moldes da lei judaica, de nos privar do fruto da vide, de nos privar de cortar o cabelo, não nesse sentido, mas no sentido de ter uma vida consagrada, dedicada ao Deus que nos comprou, que nos amou com amor eterno. Irmãos, e quando nós temos este foco na vida, amar a Deus, servir a Deus, esse foco por si só nos livra de diversas preocupações e problemas que enfrentaríamos se buscássemos viver para nossos próprios interesses. Quando nós amamos a Deus com a nossa vida e vivemos para Deus, a vida se torna mais leve. Porque nós não fazemos algo para receber outra coisa. Nós vivemos porque já recebemos tudo. E manifestamos a nossa gratidão como nazireus eternos, consagrados ao Senhor. E por fim, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. É uma verdade libertadora. É uma verdade que tira também pesos de sobre nossas costas. Ter esta convicção nos liberta da sensação de derrota e frustração que certamente tomaria conta de nós quando as coisas acontecessem de forma diferente do planejado. De repente planejamos algo,
não deu certo. Ora, os planos de Deus são mais altos que os nossos. Não deu certo para mim, mas para Deus está tudo certo. Ele está no controle. E aquilo que Ele tem reservado vai acontecer. Se Ele quiser, eu vou viver. Se Ele quiser, eu vou fazer isso e aquilo. Se Ele quiser. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Isso nos livra de peso, daquela exigência, daquela necessidade, tem que ser, não tem que ser nada. Tem que ser se Deus quiser. Se for propósito dEle, descanse em Deus. Não coloque um objetivo tão grande à frente da vontade de Deus. Descanse em Deus. Se Deus quiser, eu não apenas viverei. Se Ele quiser, Ele nos tira a vida hoje. Se Ele quiser, a vida é dEle, está nas mãos dEle. Isso nos alivia entender que os planos dEle são mais altos que os nossos. Os amigos de Daniel, agindo por convicção de fé, não se curvaram diante da imagem que Nabucodonosor havia erigido à sua glória. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eles passearam na fornalha. Eles foram assistidos pelo Senhor Jesus Cristo. 3 homens foram lançados na fornalha. Nabucodonosor enxergou 4, um com aspecto divino. Agiram por convicção e Deus os livrou. João Batista agiu por convicção, não abriu mão de suas convicções, repreendeu como profeta que era Herodes o rei. Foi preso e foi decapitado. Agiu por convicções e foi decapitado. Deus espera que hajamos por convicção, por princípios de fé. Nem sempre nossa história terá um destino positivo a olhos humanos. Mas quando agimos por convicção, por princípios de fé, sempre honraremos a Deus com a nossa vida. E será o suficiente. Vamos falar com Deus em oração? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel às suas promessas. Quem fez a promessa é fiel. Obrigado porque isso nos dá segurança. Deus, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por isso, Pai, porque dá sentido à vida. A nossa vida tem um grande propósito, que é amar o Senhor. Outros propósitos são secundários. Outros propósitos, ó Deus, são de menos valor. Nós queremos amar o Senhor com a nossa vida, Pai, porque o Senhor nos amou. Ó Deus, e queremos também ter o princípio de fé, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Às vezes, ó Deus, o Senhor nos dará a alegria de ver que os nossos caminhos vão coincidir com os do Senhor. Em outros momentos, eles não coincidirão. Mas os do Senhor sempre vão prevalecer, e graças ao Senhor por isso, porque eles são sempre melhores. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar no Senhor, sabendo que o Senhor que fez a promessa é fiel, sabendo que o Senhor nos amou primeiro, já recebemos tudo, não precisamos fazer nada para receber mais alguma coisa, precisamos amar em resposta.
E obrigado por saber que a nossa vida está nas tuas mãos. E se o Senhor quiser, nós não apenas viveremos, mas faremos isso e aquilo. Obrigado, Pai, por esta palavra, obrigado por este culto, obrigado pela participação na mesa do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu vivenciar nesta noite. Nós oramos, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, e sobre o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém.